Nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do efeito da santidade. Nós vamos, mudando de assunto, alternando, os assuntos. E hoje nós iremos abrir um leque aqui a respeito da santificação. E eu queria ler um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Creio eu que é muito conhecido por muitos, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e peço a Deus que nós sejamos fortalecidos, edificados e que a nossa mente possa também se abrir essa noite para entendermos a respeito deste assunto sobre santificação, Senhor. Que o Senhor esteja à frente dessa ministração. Amém e amém. Queridos, eu escrevi aqui. Pode passar. A santificação é gradual. Se ela não aumentar, é porque ela não está viva em nós. A Bíblia, ela tem uma proposta de santificação integral, ou seja, a proposta da Bíblia de santificação, ela é integral. Ela abrange o nosso ser completo, o homem por inteiro. Então existem divisões distintas em cada ser humano, que nós observamos aqui neste versículo. O ser humano, ele contém o corpo, alma e espírito. Ou seja, existe uma tricotomia em nós. O nosso ser, ele se divide em 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós somos tripartidos, amém? Então vocês são 3. Da mesma forma que existe a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também somos 3. Em nós contém a alma, o corpo e o espírito. Então, queridos, e nessas 3 partes distintas do ser humano, a obra santificadora deve se manifestar em cada uma delas. Então, ou seja, nós estamos aqui em uma nova etapa desse estudo sobre santificação, e nós abordaremos a santificação nessas 3 áreas distintas que fazem parte do nosso ser. Então nós iremos falar da santificação do espírito, santificação da alma e santificação do corpo a partir de hoje, E hoje nós estaremos falando a respeito da santificação do espírito. No próximo domingo nós estaremos falando da santificação da alma e no outro domingo santificação do corpo. Amém? Então, queridos, eu queria argumentar alguns aspectos sobre a santificação do espírito, tá? E nós temos que, primeiro ponto, nós temos que compreender que o homem é um espírito que tem uma alma e que ele habita num corpo. Ok? Tudo certo aí? Então, o homem é um espírito que tem uma alma e que ele habita num corpo. Então, nós somos tratados na Bíblia como seres espirituais. É uma coisa que nós precisamos compreender na Bíblia, da forma como nós somos tratados diante de Deus. Então nós somos seres espirituais.
Muitas vezes, algumas pessoas podem se enganar achando que nós somos tratados como uma pessoa carnal qualquer. Não, isso vai muito mais além disso. Nós somos tratados como seres espirituais. Porque os homens, nós, seres humanos, nós somos espíritos. A Bíblia relata que nós somos espíritos. Mesmo possuindo uma alma e vivendo num corpo, o que compõe o nosso ser integral, ainda somos chamados sempre de espíritos. Não se esqueçam disso. Então, diante da palavra de Deus, declarar tudo aquilo que eu estou dizendo, vamos ler alguns versículos bíblicos. Nós podemos tirar essa conclusão no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos esta manhã para entendermos, né, essa questão da santificação no Espírito. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando aqui, que todos nós somos espirituais. Olha o que fala em Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Poxa, se nós obedecíamos os nossos pais na carne, nós não vamos obedecer o nosso Pai espiritual? Então o que ele quer dizer aqui? Nessa atmosfera espiritual. Nós precisamos viver nessa esfera espiritual. Para vivermos nessa esfera espiritual, é porque nós somos espirituais também. Vocês que estão comigo, diz o amém? Graças a Deus. Então vamos ler também versículo Hebreus 12, verso 22 e 23, que diz o seguinte. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então isso aí diz a conclusão que nós somos espirituais. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, é o que está dizendo que nós somos espirituais. Filipenses 1:23 também diz algo interessante. Que diz o seguinte, ora, de um outro lado estou constrangido. Apóstolo Paulo dizendo. E tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É que Paulo está dizendo que ele tinha esse anseio de ter essa vida completa no Espírito junto com Cristo. Então ele mesmo está dizendo aqui, concluindo aqui, que nós somos seres espirituais. A Bíblia também fala em 1 Coríntios, verso 6, 17, o seguinte, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Interessante o que Paulo fala. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que o apóstolo está dizendo aqui nesse versículo? Meus irmãos, o nosso espírito, para termos vida, nós precisamos ser conduzidos por Cristo. Não tem como nós termos aqui uma vida espiritual sem sermos conduzidos pela pessoa de Jesus Cristo. Porque todos nós, todo ser humano tem uma vida espiritual. Existe um espírito, mas só que existe aquele espírito que está fora de Cristo e aquele que foi regenerado. Aquele que tem uma vida com Cristo. E aquele que tem uma vida com Cristo, ele se une ao Senhor e é um espírito junto com ele. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos um espírito juntamente com ele, nós começamos a ter o quê? Uma mente de Cristo. Ser conduzido por Cristo, ser orientado por Cristo e precisamos pensar da mesma forma que Cristo pensa. Essa é a vida espiritual que todo ser humano
Tem. E ela está dentro de nós a partir do momento em Cristo que nós entregamos as nossas vidas. Vocês estão me compreendendo? Amém? Graças a Deus. E o segundo aspecto que eu queria destacar aqui, a santificação do Espírito começa com a santificação inicial que nós estudamos alguns domingos atrás. Então, ou seja, tudo existe o mesmo critério, tudo está no mesmo critério. A partir do momento que eu aceito Cristo, tenho uma nova vida, entrego a minha vida com Cristo, a santificação do Espírito, também em nosso espírito, já começa a ser trabalhada. Então, a partir do momento que nós temos a santificação do Espírito, que começa com a santificação inicial, nós fomos o quê? Regenerados. Houve uma regeneração em nossas vidas. Agora, o que significa regeneração? O que significa sermos regenerados? Significa que nós fomos gerados novamente. Nós nascemos de novo. Existe uma regeneração. Nós éramos uma pessoa e no Espírito nós nascemos uma outra pessoa. Então existiu uma morte e de repente teve uma vida. Aí significa o quê? Houve uma regeneração. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele transmite essa mensagem. Jesus fala para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne. Certo? E mesmo vivendo na carne, existe um espírito na pessoa que está na carne. Mas esse espírito que ele está condenado. Existe uma morte nele. Mas aquele que vive, é nascido no espírito, é espírito. Então, ou seja, a partir do momento que ele sai da sua condição de morte espiritual e ele nasce uma nova vida, uma vida espiritual, ele já é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então começa o quê? Uma ligação entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus. Então existe essa ligação. E aonde nós podemos concluir aqui que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, meus irmãos, o que significa isso? A Bíblia nos mostra que há uma mudança instantânea no homem quando ele nasce de novo. Eu acho isso maravilhoso, queridos. Eu acho isso tremendo. É uma coisa, sim, que acontece como uma mágica. Imagine você num estado de morto, passa a ser vivo. Foi assim que aconteceu conosco. Você vê que o quanto essa obra santificadora de Deus é algo tremendo e nós como igreja precisamos compreender. E eu acho mais interessante ainda que quando nós estávamos no estado de morto, passamos para sermos vivos, é porque nós recebemos a vida de Deus dentro de nós, cara. Gente, isso é tremendo. Se nós observarmos e pensarmos e imaginarmos o que aconteceu conosco, eu vejo que é o maior milagre de Deus. A obra da cruz de Cristo é algo tremendo. Porque lá no Éden existiu o quê? Um ser vivente ali, que era Adão. Um homem Adão ali que foi criado por Deus. Deus soprou o fôlego de vida e ele tinha essa comunhão com Deus ali. Certo? Tinha uma comunhão com Deus. E nos dias atuais, irmãos, nós temos essa comunhão com Deus dentro de nós, em vida. O próprio Espírito, o nosso Espírito, testifica a vida de Deus no Espírito. Essa comunhão que Adão tinha com Deus, nós também temos. O grande problema nosso é que nós não sabemos e nós não compreendemos desfrutar dessas verdades. Eu não sei se é porque nós não conhecemos ou porque nós não queremos. Mas isso existe em nossas vidas. Então, irmãos, houve em nós uma mudança de estado. E eu acho interessante que é bom observarmos e valorizarmos essas verdades. Porque quando nós não estávamos em Cristo, não estávamos em Deus, gente, a nossa condição era desesperadora. A nossa condição
como seres humanos, eram tristes. Não tinha vida, só existia morte. Vamos abrir lá em Efésios 2, 1, 3. Projeta aí para mim, por favor. Efésios 2, versículo 1 a 3. Olha o que a Bíblia fala. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, primeiro nós estávamos mortos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Então, irmãos, olha como é que nós andávamos. Triste isso. Olha a condição que nós estávamos antes de nascermos de novo. É bom nós entendermos isso. O quanto Deus é maravilhoso, porque até então, outrora, nós andávamos segundo o curso deste mundo, os valores deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa condição, irmãos. Olha como é que nós vivíamos. Uma vida suja, uma vida sem propósito, uma vida toda contaminada, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Mas a obra redentora de Cristo proporcionou uma mudança em nós. Eu posso ouvir aqui um amém, um glória a Deus? Foi o que aconteceu conosco. Aconteceu conosco. Então nós passamos de um estado de morte e possuímos uma vida. E essa vida nos trouxe a sermos coparticipantes de uma natureza divina. Porque até então nós tínhamos o quê? Uma natureza carnal, que era uma natureza pecaminosa, e fomos transportados para termos o quê? Uma natureza divina. Isso é maravilhoso, uma vida com Deus, o nosso espírito sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Estávamos condenados e fomos salvos, estando sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo, irmãos. Preste atenção, estávamos condenados e fomos salvos. E estamos sendo transformados todos os dias de glória em glória à imagem do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso significa que nós estamos sendo esculpidos por Deus, para termos o que? O caráter de Jesus Cristo. Ou seja, como um bebê compartilha a natureza de seus pais, a pessoa que nasce em Deus compartilha o quê? A natureza de Deus. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, irmãos, a santificação do Espírito começa com a santificação inicial, onde fomos regenerados. Terceira coisa aqui que nós podemos observar, terceiro aspecto, consequências da nova natureza. Quais são as consequências dessa nova natureza que estamos hoje? Primeiro, comunhão com Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Comunhão com Deus. Quando fomos regenerados, houve uma separação. Deus nos uniu a Jesus Cristo. Deus nos uniu a Ele, ao próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos ter comunhão com Ele. Ou seja, não existe mais um abismo entre nós e Deus. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque existia sim um abismo. E quem vive longe de Deus, irmãos, é um negócio trágico.
É um negócio trágico. Eu não sei se vocês conseguem, na sua mente, observar a figura de um abismo. Mas vamos supor que você está num vale, tem um morro de cá e outro morro de lá. E aqui tem um abismo. Um buraco sem fim. Mas eu acho interessante que a cruz de Cristo, ela fez uma ponte. Porque nós tínhamos que caminhar. E esse morro daqui, essa montanha daqui, se acabou. E nós tínhamos que caminhar. E nós estávamos o quê? No abismo. Mas, fazendo uma analogia aqui, em vez de cairmos para esse abismo eterno, foi-se colocado entre uma montanha e outra, uma cruz. E nós passamos por essa cruz, aonde nós temos o quê? Um Deus juntamente conosco. Um Deus juntamente conosco. E nós podemos ter comunhão. Então, o que é ter comunhão? O que significa ter comunhão com Deus? Significa que nós temos essa condição de desfrutar a presença de Deus em nossas vidas. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que nós estudamos aqui acho que foi ano passado, se eu não me engano, um assunto a respeito de um espaço vazio para Deus. Existe no ser humano, dentro de si, no seu espírito, que só tem um lugar vazio dentro de nós, que só existe um ser para preencher esse vazio. E esse vazio é sempre preenchido por Deus. É Deus que preenche esse vazio em nós. Onde nós conseguimos ter o quê? Paz, alegria, contentamento. Em qualquer nível de estado de vida onde você está no momento. Ontem mesmo, achei interessante, rapaz. Ontem eu vi uma pessoa, eu estava trabalhando, orei com ele depois. A pessoa chegou lá para comprar uma mercadoria. O filho dele foi morto há menos de 1 ano por policiais. E ele, do nada, começou a abrir o coração dele. Do nada. Do nada. Ele começou a abrir o coração dele, ninguém tinha conversado com ele, ele começou a abrir o assunto. Ele estava, gente, com o estado espiritual dele tão angustiante. Ele estava tão mal, tão ruim, que ele começou a chorar e falar, sabe o quê? Eu vou vingar a morte do meu filho. A única coisa que ele falava. O coração dele estava tão cheio de ira, amargura, com tanta dor, que a única coisa que estava dentro dele, que ele estava falando, era de vingança. E ele estava o quê? Já programando a forma que ele ia vingar a morte do filho dele. E nós ficamos conversando com ele um bom tempo. Um bom tempo. Aí eu comecei a falar para ele que se ele crê em Deus, nós devemos pagar o mal com o bem. Mas o espírito dele naquele momento, irmão, estava o quê? Muito mal. Estava morto. Eu orei com ele. Eu não sei como é que ele está agora. Mas ele chorou. Eu abracei ele. Orei por ele. Eu falei, irmão, você precisa cuidar do seu espírito. A sua dor não está na carne. Mas a sua dor está no espírito. Então, meus irmãos, nós que conhecemos a Deus, sabemos que a obra de santificação que Ele já fez em nós instantaneamente, e que nós estamos vivendo de uma forma progressiva, nós precisamos compreender isso. Porque se nós vivemos num estado de angústia,
no estado de tristeza profunda, no estado de ansiedade muito grande em nossas vidas, nós precisamos primeiro nos conectar como é que está o nosso espírito. Porque da forma como se nós não trabalharmos o nosso espírito, isso vai conectar o quê? Com a nossa alma. Toda essa dor. Então nós precisamos entender o estágio que nós estamos como cristãos. E nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar todos os dias. Porque hoje nós somos coparticipantes da natureza divina de Deus. E para entendermos qual é a participação da natureza divina de Deus, nós precisamos olhar para quem? Para Jesus Cristo. Mesmo numa vida cheia de opressão naquele período, de traição, de dor, de tristeza, sendo condenado, sendo mal interpretado, perseguido, passando por necessidades. A Bíblia fala que ele não tinha onde inclinar a cabeça. Ou seja, então ele tinha uma vida difícil naquele momento, mas o que? Ele tinha uma vida espiritual conectada com o Espírito Santo de Deus. Conectado com o Espírito de Deus. Então, queridos, enquanto a carne se indispõe a buscar a Deus, o nosso espírito foi recriado, age de forma diferente. Aquele que tem o espírito renascido tem prazer na lei de Deus. Tem prazer na lei de Deus. A própria palavra de Deus é espiritual. E nos toca nesse âmbito. Olha aqui que em João 6, 63 fala. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a própria palavra de Deus é espírito, mano. Olha o que ele fala. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Interessante. Por isso que a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. Ela transforma. Porque ela é espírito. Então, irmão, vamos também observar essas verdades. Aquele que é regenerado, ele tem anseio pelas coisas de Deus. Isso faz parte da nossa natureza. Da nossa natureza. Agora, irmãos, nós precisamos nos atentar também que existe sim essa consequência da nova natureza, que é a comunhão com Deus, que é o anseio pelas coisas de Deus, mas tem uma guerra aí. Existe uma luta aí, irmão. Existe um problema aí no meio do caminho que quer quebrar essa nossa identidade. É bom nós observarmos, porque existe uma luta aí. Existe uma guerra. Porque a vida cristã, a vida no Espírito, não tem nada de fácil aqui, não. Existe sim algo que quer que nós possamos, que venhamos parar. E nós precisamos nos atentar em relação a isso. Porque existe uma luta contra o nosso Espírito. E o maior inimigo é a nossa carne. Tá? É a carne. Vamos ler Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em quê? Leia bem alto para mim. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Irmão. É fraco ou não é? Gente, existe essa guerra. E em nome de Jesus Cristo, se atentem a isso. Se atentem a isso. É bom prestarmos atenção. Romanos 7, 22 e 23. Vamos ler alguns versículos a respeito disso. O quanto isso é sério,
o quanto isso precisa ser atento em nossas vidas, em nossos corações. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Beleza, é o Espírito. E o apóstolo Paulo está falando do Espírito. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Coloca mais na frente aí. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vai, mais para frente. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Guarde isso no seu coração, irmão. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra, e o Espírito contra, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, a nossa carne é um perigo, irmão. E a gente precisa tratá-la como um inimigo número 1 nosso. Está vendo o quanto isso é tremendo? E o quanto isso é perigoso? O quanto isso requer de nós disciplina espiritual? O quanto nós precisamos buscar essa santificação no Espírito? Porque nós estamos no estado do quê? Da mesma forma, eu volto a repetir, da mesma forma que nós entramos pela porta e recebemos a santificação espiritual, a santificação no Espírito, nós estamos no estado do quê? De uma santificação progressiva que também nós fazemos, que também faz parte dessa santificação no Espírito em nossas vidas. É bom prestarmos atenção. Então, queridos, busca o enchimento do Espírito todos os dias. A regeneração, irmãos, é algo automático, amém? Nós nascemos de novo, é algo automático. Agora, domínio do Espírito Santo em nosso íntimo, não é. O domínio do Espírito Santo em nosso íntimo, não é. E nunca vai ser. Nós precisamos buscar esse domínio. Precisamos nos despir todos os dias do velho homem e nos revestir do novo homem. Ô, irmão, o bem que eu quero fazer, eu não faço de jeito nenhum. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Precisamos buscar o enchimento todos os dias, irmãos. O nós sermos cheios, andarmos no Espírito, buscarmos esse enchimento do Espírito, eu quero que vocês entendam, meus irmãos, não é ter aquela experiência maravilhosa no Espírito. Eu não acredito que ser cheio do Espírito Santo é só ter essas experiências maravilhosas. Isso vai muito além disso. Vai muito além disso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser uma pessoa de Deus todos os dias. Como é que eu estou tratando a minha esposa? Como é que eu trato o meu esposo? Como é que eu sou com os meus filhos? Como que eu sou lá no meu trabalho? Isso é ser cheio do Espírito. Quando eu transmito o Espírito Santo de Deus que está na minha vida através do meu Espírito. Isso para mim é ser cheios do Espírito. Então nós precisamos buscar o enchimento todos os dias. Quando nós estamos cheios do Espírito, meus irmãos, nós temos paciência. Nós temos bondade. Mansidão, domínio próprio. Nós sabemos tratar as pessoas. Na nossa boca não saem palavras torpes. A gente é manso no falar também. A gente fala palavras dóceis, não agressivas.
A gente começa a ser tardio no falar, pronto para ouvir. A nossa língua, que é um membro, Tiago fala, né, que é um membro perigoso, começa a transmitir vida. Isso é ser cheio do Espírito, que eu vejo na Bíblia. Então, queridos, existe essa luta. E tome cuidado com ela. Tome cuidado. Quarta coisa aqui, para encerrarmos. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Outro aspecto da santificação no Espírito. Lucas 1:8. Lucas 1:8. Tem gente aí? Lucas 1:8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Eu coloquei errado aí, queridos. Eu projetei errado. Na verdade, o que estava falando aqui, não foi esse versículo não, perdoe-me. Mas o que eu estava querendo ver, que Jesus Cristo, ele estava crescendo em estatura. Quando ele era jovem, ele estava crescendo espiritualmente. Então, meus irmãos, nós precisamos lidar com o íntimo. Nós precisamos lidar com o íntimo. Normalmente, nós somos inclinados a pensar em santidade somente no nosso corpo exterior, no aspecto exterior, mas não é. A batalha espiritual não é meramente com a carne física, mas com a carnalidade, a inclinação e o desejo carnal que está dentro de nós. No íntimo, no homem interior, onde também está o Espírito. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, de acordo com o ensino de Cristo, quero que vocês entendam, o problema do homem está ligado aonde? No seu íntimo. Não é na parte de fora, não. É no nosso íntimo. Marcos capítulo 7, verso 15. Marcos 7, 20. Vamos ler até o 25. Que diz o seguinte: e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. É até aí. Até aí. Era até o... Meus irmãos, é justamente por isso que a santificação deve ser de dentro para fora. E não o contrário. De dentro para fora. Não existe santificação no inverso. Não existe. Lá em Colossenses, fala algo tremendo. Capítulo 2, verso 20 e 23, que diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujestais à ordenança,
Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por essas coisas, com o uso, se destroem. Então, irmãos, os impulsos da carne, elas nascem no nosso íntimo, viu? Então vamos tomar cuidado com o nosso íntimo. Quero que vocês entendam também que o pecado não se vence com as nossas forças. Portanto, a raiz, ela precisa ser atingida, ou seja, no nosso íntimo. Do contrário, os maus frutos voltarão. Então, o nosso íntimo precisa ser o quê? Tratado todos os dias. Ele precisa de uma atenção especial. Ele precisa ser alimentado. Portanto, que precisamos sim, e devemos permitir ser liderados pelo Espírito Santo, e sermos cheios dele, no nosso espírito, até que se manifeste em nós o fruto do Espírito. Para terminarmos, queria falar aqui a respeito do crescimento espiritual, onde falamos do lidando com o íntimo, nós também precisamos falar do pecado versus impureza. O homem, quando ele foi recriado, ele foi participante da natureza divina e está na presença do Espírito Santo. Mas com tudo isso, ainda ele peca. A santificação envolve a vitória sobre o pecado, irmão, mas não a impureza. Existe algo impuro dentro de nós. Olha o que lá em 2 Coríntios fala, no capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Irmãos, nós somos impuros também no espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A impureza da carne, irmão, ela inclui todas as formas de impurezas físicas. Enquanto a impureza do espírito cobre as impurezas interiores da vida, motivações, desejos e pensamentos. Queria dar 2 exemplos aqui, que está na Bíblia. Todos conhecemos a história do filho pródigo. Aquele filho rebelde que saiu, ele tinha o que? A sua impureza da carne. Ele foi embora. Nós conhecemos o testemunho desse rapaz. Mas ficou um outro irmão. Esse irmão, ele também era impuro. Mas a impureza dele estava no espírito. Aquele homem estava sem condição de ter um relacionamento com o próprio pai. Aquele homem, aquele sujeito, ele não teve condições de aceitar o seu irmão com alegria quando ele voltou. O coração dele estava cheio de inveja. O coração dele estava cheio de soberba e orgulho. Ele não queria o seu irmão de volta. Esse homem estava com a impureza no seu espírito. Eu acho que eu deixei bem claro o que significa a impureza de espírito. É uma coisa que é interior nosso e ninguém sabe. Somente Deus. O pecado foi vencido, mas as nossas impurezas não, irmão. As nossas impurezas não. A palavra grega traduzida como impureza significa molusmos, que significa no lexo de Strong, contaminação, ato pelo qual algo é feito impuro.
Meu irmão, na antiga aliança, o pecado ele se tratava com sangue dos sacrifícios. Já a impureza com as águas. Isso está lá em Levítico. Depois vocês podem estudar. O sangue tratava com o pecado. A água tratava com as impurezas. E aquilo que acontecia na velha aliança continua sendo feita na nova aliança. Está lá em Hebreus 10, 19, 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele vos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. É o nosso íntimo. O escritor de Hebreus está trabalhando com o nosso íntimo e ele quer lavar o nosso espírito de toda a impureza. Então, queridos, esses são os benefícios que nós temos, esses são os aspectos da santificação do Espírito que acontece na vida de todos nós. E nós precisamos observar com muita atenção, com muita clareza, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Amém?